Então, são Sim. essas 4 perguntas que Perdão. tratam do mesmo tema. O máximo objetivo possível. Eu ando pensando muito sobre isso. A grande primeira ferramenta metodológica para sistematizar essas contradições, não ter medo delas, colocá-las justapostas e puxar um grande debate, um arbitramento com a ciência, é o que se convencionou chamar de zoneamento econômico ecológico. Então é inadiável, repressão não vai resolver. Afrouxar a repressão agrava o problema. Então, e isto, sabe, não adianta insistir nesses dois caminhos, que é o que vocês têm vivenciado. Então, o que é preciso? É preciso fazer um olhar sobre o território e aí estabelecer o zoneamento econômico ecológico, que eu proponho que seja feito antes das providências de fato consumadas, que já foram tomadas à luz de interesses outros, legítimos que sejam, nobres que sejam, mas fragmentários e incoerentes com o que nós precisamos fazer. Então, o trabalho não pode ser tecnocrático, ele tem que ser validado pela sociedade, o que significa o seguinte: nós vamos começar em Roraima, e era um belo lugar para começar, porque a densidade demográfica aqui é muito baixa, diferente da questão, não é, por exemplo, do Pará, que já foi muito longe no desflorestamento, diferente da questão do Acre, que meio que pacificou uma espécie de extrativismo medieval, marinista e tal. Vai quebrando galho ali, é uma pobreza razoavelmente digna e tal. Vocês não. Vocês têm o constrangimento de estar na fronteira, por um lado e por outro, a fronteira com a Europa, vamos lembrar bem, ou pelo menos um sócio parceiro preferencial da Europa, e estão aqui do lado da Venezuela com todos esses problemas. Então, e só para vocês terem uma ideia na questão do petróleo, adiantando aqui uma fração da resposta, é uma linha imaginária. Quando você projeta Arecibo para o mar, é uma linha imaginária mesmo. Você pega aqui e tal, e faz uma projeção, eles estão perfurando aqui, metros depois o Brasil não consegue responder o problema. Nós estamos 10 anos atrasados. 10 anos atrasados. Por quê? Porque na Europa, que não tem petróleo, salvo na Noruega, que não entra nessa, existe um argumento de, vamos dizer, sustentabilidade que localiza nos combustíveis fósseis de base em carbono a grande variante de aquecimento global e tal. Eu não estou sendo negacionista, não, eu quero entrar nessa discussão. Porém, eu faço uma pergunta dialética, uma pergunta retórica. Quantos anos alguém aqui imagina que nós vamos banir petróleo da nossa realidade econômica? Não será menos de 30. Não será menos de 40. E nós entramos retardatários nisso e vamos abrir mão dessa riqueza quando nós estamos com o país todo com frustrações por realizar. Não podemos fazer isso. E nós temos uma virtude em relação ao mundo, é que nossa empresa é uma empresa estatal. Portanto, submissa a determinados padrões de execução da sua tarefa, que tem a ver, de um lado, com compliance, lato sensu, e tem a ver com condicionantes ambientais rígidas, que de ordem pública e tal. Mas, interromper a pesquisa, mentindo que a pesquisa e a lavra é na foz do Amazonas, isso é mentira. Essa pesquisa é a 530 quilômetros da foz do Amazonas. E não é possível mais adiar isso, porque é 30 anos para fazer. Eu já adiantei a questão do petróleo, e nessa bacia sedimentar de vocês, isso é uma bolha de petróleo monstruosa, que todos os meus assessores por aí que entendem acham que tem. Ora, eu já fui bater em Urucum, no interior do Amazonas, na luta pelo gasoduto, Coari-Manaus. Qual é o problema, pelo amor de Deus? Manaus dependendo de diesel importado de São Paulo para girar sua termoelétrica, extremamente poluidora, não faz sentido. Qual é o problema? O que aconteceu? Eu enfrentei essa resistência como enfrentei na BR-163. Eu coordenei o grupo de trabalho. E a Marina veio violentamente contra. Eu falo na Marina porque ela é simbólica disso. Gente boa, fala manso, diferente de mim que sou agressivo, e não sei o que e tal, e só fala coisas bonitas da gente ouvir. Sabe, Marina, você não vai dizer que é contra o BR-163 aqui em Brasília, você vai comigo percorrer o trecho, que é o que eu gosto de fazer, e reunir as comunidades tradicionais, os pequenos, as populações urbanas e tal, e todo mundo. No fim, ela teve que achar um jeito de inventar que agora o projeto da BR-163 sustentável podia ser feito. E nós perdemos um tempo que vocês não têm ideia de quanto tempo nós perdemos. Eu fiz o projeto de São Francisco. Ela contra. Era uma obviedade.
A esquina do Brasil, Nordeste Setentrional, não tem um rio perene. E o último rio perene que tem é o São Francisco. Falta água aqui, sobra aqui. Onde é que eu faço e resolvo o problema? Trazendo água do Kuwait? O mundo inteiro já sabe fazer isso. Aí pega toda a agenda de degradação do São Francisco, que não tem nada a ver com o projeto, que não estava feito, e bota na carga do projeto. Que nem o leão de vocês de Tucuruí. Ok, tem muita gente pobre no caminho, aí porque vai passar uma coisa que vai emancipar um Estado, do ponto de vista da interligação energética, e eu vou encarregar em cima de tudo isso, privatizado, porque o governo entregou a Eletrobras para um acionista minoritário que tem 1,43% do capital votante, professor, 1,43% do capital votante, que vem a ser os mesmos picaretas donos das lojas americanas. O governo brasileiro só tem um dos 9 membros do Conselho de Administração, feito no governo passado, mantido pelo atual governo. É tudo a mesma coisa. E a Eletrobras agora é privada. E ela vai fazer custos incorrentes das compensações socioambientais do Leão de Tucuruí para Roraima, que inviabilizam o projeto. Felizmente, parece que agora estão resolvendo, então, mas é bom ficar de olho. Porque se fracassar o fluxo das imbecis indenizações, não é que não tenha direito de resolver educação, saúde, moradias, tudo. Todo mundo tem direito porque tem. Agora, onerar uma obra de infraestrutura de ordem gravemente estratégica, com as contradições da omissão do Estado, centenárias e em todas as outras coisas, e chamar isso de compensação socioambiental, é picaretagem. E assim eu concluo a minha resposta. Zoneamento econômico e ecológico. Antes de reconhecer Yanomami, reserva, Raposa Serra do Sol e tal, vamos lá, vamos identificar todas as ocorrências, potencialidades, tipo de solo, levantamento edafo-pedológico. Eu já comecei a fazer isso uma vez no Pará. E aí vamos ver o que é que pode e o que é que não pode, o que é que convém, o que é que a sociedade espremida com a contradição. Não adianta vir amar o problema. Tem que amar a solução, a convergência. Nós não podemos ser, por quê? Porque imagina um produtor de soja que vai mandar bala e vai produzir soja a qualquer preço, não vende. O neoprotecionismo não vai dizer que a ineficiência econômica da agricultura e pecuárias europeias são a responsabilidade do protecionismo. Não, vão dizer isso aqui é feito em bases insustentáveis. Matou o índio, degradou terra, desmatou a floresta, está contribuindo para o aquecimento global, ou está trabalhando com trabalhadores na condição análoga à de escravidão. Ora, para um europeu que ganha, 20 mil euros por ano, um salário mínimo de R$ 1.412 é trabalho na condição análoga à de escravidão. E prove que não. Então, ou a gente abre o olho, qualifica a dinâmica de convergir e planejamento, universidade, me diz aí. Aí vamos lá, para eu não parecer que estou fugindo da questão. No meu projeto de Brasil, haveria uma estatal de mineração encarregada, em audiência e com presença decisória das comunidades tradicionais, no Conselho de Administração, de dizer da conveniência e oportunidade de explorar os minérios todos em qualquer que seja o lugar. Em qualquer que seja o lugar. Naturalmente, obrigando que essa exploração seja feita em bases, aspas, sustentáveis, fecha aspas. E a gente sabe fazer isso. Sem dúvida, apenas uma observação. No nosso caso, nós já temos o nosso zoneamento, o nosso ZE. Mas sem enforcement. Pois é. E, no caso, todas as ocorrências minerais mais expressivas se encontram em terras protegidas, em áreas protegidas, sejam unidades de conservação, sejam terras indígenas. E, neste caso, pela própria legislação em vigor, o zoneamento, o ZE estadual, não pôde focar o estudo nessas áreas ainda. Ou seja, é o ZE aí federal. E aí a gente já não tem mais o controle político institucional desse tipo de ação. Eu conheço este fato. A primeira vez que eu vim cá era a década de 80. Havia uma presença muito grande de cearenses aqui, eu tinha uma curiosidade muito grande e tal, e vim conhecer aqui. E eu fui na Assembleia, vim cá na Assembleia Legislativa, era deputado estadual. Essa visita nem registro tem, né? Depois eu vim outras vezes, e me chamaram aqui, me chamou a atenção da unanimidade das bancadas. Na época era MDB,
não sei o que, está a unanimidade das bancadas me mostrando a coincidência da geodésica das unidades de conservação já postas ou em planejamento, Serra do Sol, Raposa Serra do Sol estava uma pendência ainda, com as ocorrências minerais já conhecidas. O que parecia ser uma coisa meio que propositada, ou essa era a paranoia vigente aqui. Ou, estou falando para não assumir coisa. Evidentemente, e não sei se o amigo percebeu, eu falei o seguinte, que o zoneamento ecológico e econômico que eu defendo se estabeleceria antes dos fatos consumados. Era disso que eu queria tratar. Pois não. Então, é fazer o zoneamento econômico e ecológico, dimensionar as riquezas e, a partir daí, fazer o debate sobre o que pode e o que não pode. Sobre mineração, por exemplo, nenhuma dúvida de que o estatal deveria, vamos lá, conselho de administração com as comunidades indígenas, royalties pesado para as comunidades indígenas, e bota os indígenas para votar, para ver se não sai.